Muito bem, então é assim, boa tarde a todos e obrigado pela vossa participação. Eu confesso que eu às vezes brinco com os meus alunos um bocadinho mais dedicados e que trabalham aos fins de semana e à noite e aos sábados e digo que nós não somos normais, não é? Porque obviamente todos aqueles que estão aqui a participar a um sábado feriado para uma conversa, obviamente é porque há aqui uma motivação adicional que eu obviamente valorizo e que agradeço. Aqui um agradecimento particular, para eu depois não me esquecer, a quem esteve na base da organização desta nossa conversa. No fundo, a terapeuta Raquel Bossa e a doutora Madalena Pacheco, que foram aqui as organizadoras desta nossa conversa, que fizeram toda aqui a parte logística, que eu desde já agradeço. E depois aos nossos participantes, obviamente especiais, que de forma voluntária se disponibilizaram para vir conversar sobre um tema que faz sentido conversarmos, no fundo, no verão. Um agradecimento muito particular ao senhor. Sim, mas isto é um direto e eu, se quiser, posso falar. Um agradecimento muito particular ao Sr. António Machado, que se disponibilizou para vir aqui dar o seu testemunho, que eu desde já agradeço, e à terapeuta Daniela Guerreiro e à terapeuta Maria Ana Neves, que vêm aqui conversar connosco sobre um tema que nos pareceu importante e interessante e achamos que este seria um momento oportuno para falarmos, no fundo, falarmos da importância da água no tratamento da doença de Parkinson e, obviamente, quando falamos de água, falamos de um conjunto de factos benéficos ou potencialmente benéficos, mas também de risco que devem ser partilhados e, no fundo, discutir as questões da água no verão, no fundo, num período, eu diria, particularmente predisposto a algumas atividades que envolvem água, mas não só, a atividade física, mas também há a suspensão de um conjunto de outras atividades que fazemos no resto do ano e é importante conversarmos, de alguma forma, se isso é algo benéfico ou se tem, no fundo, riscos associados. E, portanto, desde já o meu obrigado a todos e eu vou começar por fazer aqui uma pergunta à fisioterapeuta Daniela Guerreiro, que coordena a fisioterapia no CNS em Torres Vedras e o CNS, no fundo, tem a particularidade de ter uma piscina e, portanto, nesse sentido, tudo o que tem a ver com atividades terapêuticas na água para nós são particularmente importantes. Eu diria que a água tem um efeito mágico, eu vejo isso em muitos dos nossos doentes que, no fundo, que vivenciam no fundo, a expectativa de poderem beneficiar na piscina ou na água com grande expectativa e com grande entusiasmo. Portanto, esse efeito, possivelmente, eu diria, excepcional da água é algo que nós vivenciamos como médicos e como neurologistas. E, portanto, aqui a minha primeira pergunta para a Daniela é, de facto, que tipo de atividades é que a água pode trazer e de que forma é que a água, a piscina, no fundo, todo o tipo de atividades que envolvem a água podem trazer benefícios, no fundo, na abordagem terapêutica da doença de Parkinson. Daniela, primeira pergunta. Olá, boa tarde a todos. Então é assim, as atividades que podem ser realizadas na água são muitas das vezes as atividades que são realizadas no solo ou em terra, com o benefício de não existir risco de queda, em que os doentes se sentem mais confortáveis e mais sucesso em todas as atividades que são propostas. Estou a falar no treino de marcha, o treino de equilíbrio, o fortalecimento muscular e o próprio relaxamento. Portanto, os benefícios que estão associados às atividades na água têm muito a ver com as propriedades da água. Começando pela temperatura, em que uma piscina terapêutica deve ter entre os 32 e os 33 graus, vai promover um relaxamento muscular. E com isso poderá diminuir a rigidez muscular, que é um dos sintomas mais comuns nos doentes e que muitas vezes provoca desconforto e dor. Assim como doentes que tenham distonia, que não é comum a todos, é também um método alternativo ou complementar ao tratamento da distonia, tendo em conta que há essa normalização do tónus pelos efeitos da temperatura. Depois... Daniel, deixa-me aqui interromper, eu tenho que fazer daqui de advogado, de advogado dos leigos. O que é isso da distonia e o que é isso do tónus? Portanto, a distonia, para falar assim numa linguagem mais simples, é quando os doentes sentem que existe uma contração muscular mantida, que habitualmente também está associada à dor. E que normalmente acontece mais nos dedos dos pés, ou na mão, ou no braço, ou na cervical, que também é comum, e que é difícil de ajudar de outra forma, sendo que a água pode então, ou seja, normalizar esse relaxamento muscular, ou já nesse relaxamento muscular,
e não ficando com tónus ou com os músculos tão tensos, tão rígidos. Não sei se fui clara. Não, se a pessoa quer ajudar. Não, eu sei que a Daniela sabe, eu quero mesmo é aqui fazer aqui de embaixador para não usarmos estes termos que nós usamos no nosso dia-a-dia, que às vezes não são de compreensão fácil. Sim, depois em relação às outras propriedades, que têm a ver com a flutuabilidade e a força da impulsão, o que é isto? No fundo é a ausência de gravidade. Quando estamos na piscina, dependendo do nível de imersão, ou dependendo se estamos com água pelo pescoço ou com água pela cintura, o nosso peso vai variar dentro da água. E isso é um elemento muito facilitador, que pode ser usado como ambiente facilitador ou como uma propriedade facilitadora, mas também utilizado como um treino, ou seja, nós podemos utilizar isso para aumentar a resistência, por exemplo, dos exercícios ou a dificuldade. Se eu quero que os exercícios sejam mais difíceis, então vou para um sítio em que não esteja tão imersa e que o doente possa fazer, então, os exercícios de uma forma mais semelhante à realidade. Numa fase inicial, podemos estar completamente imersos, com a água pelos ombros ou pelo pescoço, e daí os movimentos vão ser muito mais amplos, muito mais fluidos, sem dor, porque não temos qualquer gravidade, e para doentes que têm alterações ortopédicas, que têm um quadro de dor severo, pode ser uma ótima alternativa para iniciarmos uma prática de exercício com maior adesão, maior sucesso. Depois, outra das propriedades é a viscosidade, ou o que nós chamamos de turbulência. Essa turbulência também pode ser utilizada como resistência. Para vos dar um exemplo, não é? Se nós alterarmos, numa atividade, como seja o treinar a marcha dentro d'água, em que vamos a andar, se nós alterarmos a velocidade com que fazemos esse movimento, aproveitando a turbulência da água, pode ser utilizada a nosso favor ou para também aumentar a resistência do treino, não é? E penso que disse tudo. Não sei se tem alguma dúvida. Daniela, assim, uma linguagem simples, quais é que são assim, os problemas dentro da doença que mais beneficiam? Não é? Isto agora é quase para mim como médico ou para os outros médicos, não é? Quais é que são os problemas dentro daquilo que os doentes podem apresentar que os podem tornar mais atrativos, no fundo, a nós referenciarmos para fazerem atividades na água? E ao oposto, no fundo, quais é que são o tipo de problemas clínicos em que a água está desaconselhada ou eventualmente mesmo que nos apetecesse referenciar, no fundo, depois há outros problemas que limitam essa utilização. Sim, os candidatos, ou os melhores candidatos a fazerem a hidroterapia são os doentes que têm uma mobilidade mais reduzida, ou que estão incapacitados de realizar marcha, ou que têm associados à doença vários problemas ortopédicos, ou que têm um quadro de dor severo. Esses são os principais indicadores e que têm alta referenciação para a piscina. Depois, as restrições para algum doente poder ir à piscina. Obviamente que estas restrições são aplicáveis num contexto de piscina terapêutica que é partilhada por outros utilizadores. Portanto, estou a falar da incontinência urinária, ou das feridas, ou por alguma alergia ao cloro. Obviamente nós temos doentes que têm a sua própria piscina, ou que vão ao mar, e obviamente esses riscos são assumidos por eles e que no fundo não vão pôr a outra população, outro doente que venha a seguir em risco. Muito bem, Daniela, muito obrigado. Então é assim, eu neste momento ia fazer aqui uma pergunta ao Sr. Machás, que no fundo eu sei que é um fã da água, que é um utilizador da água e que tem uma clara percepção de benefício, portanto eu diria até aqui que há aqui um fator de enviesamento, porque nós sabemos à partida que há essa percepção de benefício e essa utilização. Então, no fundo, a minha pergunta aqui para o Sr. António Machás era, no fundo, o que a água traz de benefício, ou seja, no tratamento da doença e na abordagem da doença, se tem esta percepção de que fazer exercícios na água, de facto, ajuda e de que forma é que no fundo, esse benefício é por si vivenciado. Sr. Machás, se faz favor. Tem que fazer o unmute do microfone. O que está aqui? Ok, já está. Obrigado. A utilização da água para mim é fundamental.
Do ponto de vista, começo sempre no signo peixe, portanto estou vocacionado para a água. A utilização da água a mim dá-me um relaxamento total, uma mobilidade completamente diferente e faço o exercício com gosto e prazer, sem nenhum sentido de sacrifício. Sinto-me leve a levitar. Inclusive, por exemplo, quando decido uma aproximação de uma situação off, vou para a água, nado, dou umas braçadas e passa-me a dor e passa-me as dificuldades. Para mim, todos os dias procuro fazer exercícios na água e ocupar-me no meu tempo com a água. Utilizo desde sempre, mas sobretudo desde que tenho a capacidade de andar, para mim é fundamental. Muito bem. Eu posso aqui partilhar que um dos pontos mais frágeis do Sr. Machado, de facto, são os joelhos, e nesse sentido eu penso que a água, ao ter este efeito de, no fundo, de puxar o corpo para cima, acaba por permitir fazer atividades, não é, que no solo muitas vezes não consegue fazer, não é assim? Exatamente. Além disso, tem que estar a eficiência, boa vontade e simpatia da terapeuta Daniela, onde encontrei um ponto de apoio físico e moral extraordinário. E toda a organização que a rodeia. Muito bem, então é assim, eu vou aqui, ainda bem que fez essa ponte, porque obviamente os exercícios na água têm, primeiro ponto, temos que ser justos, obviamente nem todos os doentes são candidatos e nem todos os doentes beneficiam e nem todos têm a mesma percepção de benefício, como em qualquer outra intervenção terapêutica. Mas de facto há pessoas que respondem bem e que têm esta percepção, como o Sr. Machado acabou de referir. Por outro lado, isto é como qualquer intervenção terapêutica, tem benefícios e riscos, e esses riscos têm que ser também discutidos e têm que ser conhecidos de todos. E, de facto, essa é também uma das razões desta nossa conversa, e é também o ponto que eu vou trazer aqui à discussão com a fisioterapeuta Mariana Neves, porque esta é uma área que nos tem interessado e nos últimos anos temos, no fundo, com a colaboração da Mariana e de outros fisioterapeutas, temos um conjunto de projetos em curso no sentido de avaliar os benefícios, mas também os riscos associados à doença. E um dos riscos que eu diria que ainda está muito negligenciado é o risco de poder haver problemas em contexto na água, seja no contexto de utilização da piscina, seja no mar, e isso é algo que até há muito pouco tempo não tinha sido reportado, e eu diria havia se calhar uma falsa percepção de segurança excessiva. E até pegando aqui um bocadinho naquilo que o Sr. Machado mencionou, que é, obviamente ele faz piscina e hidroterapia supervisionado, portanto há sempre um terapeuta a acompanhá-lo, e portanto não está sozinho, e essa supervisão cada vez mais nós temos no fundo assumido como importante. Portanto aqui a minha pergunta para a Mariana é, no fundo, que nos partilhe um bocadinho o contraponto, não é? Quais é que são os riscos associados à utilização da água, seja em contexto de piscina, seja em contexto de utilização no mar, ou em contexto, no fundo, mais aberto e não terapêutico, e o que é que nos últimos tempos, no fundo, temos feito e que podemos partilhar no sentido de informar sobre esse risco. Maria. Olá, boa tarde a todos. Antes de eu começar, relativamente aos riscos associados às atividades na água, nos doentes com doença de Parkinson, é importante primeiro dividirmos que as atividades na água podem ter uma vertente mais desportiva, se pensarmos na hidroginástica, ou uma vertente mais clínica, como por exemplo a hidroterapia. No geral, as atividades na água têm uma grande aderência por parte da população, mas também pelos doentes com doença de Parkinson, por ser uma atividade agradável, por estar num ambiente facilitador do movimento, mas também porque é de fácil acesso. Todos nós temos uma piscina perto de nós, há quem tenha uma piscina de domicílio, temos praia, rio, e esse é um dos pontos mais positivos a favor deste meio. No entanto, se pensarmos nas atividades da hidroterapia ou da hidroginástica, normalmente têm sempre acompanhamento por um profissional especializado na área, o que não acontece quando nós nadamos, especialmente na idade adulta. Ou seja, nós podemos nadar na piscina da nossa casa, na piscina da nossa área de residência, nadamos com amigos, sozinhos, com familiares, mas não temos um acompanhamento profissional na maioria das vezes. Se pensarmos na atividade de nadar em si, ela engloba um conjunto de movimentos simultâneos dos 4 membros e é preciso coordenar esses movimentos com o ato de respirar no meio aquático.
sabemos de antemão que os doentes com doença de Parkinson têm alguma dificuldade em realizar tarefas simultâneas. E é aqui que ocorre o seu perigo a nadar, ou seja, esta simultaneidade de tarefas que existe na natação acaba por ser o problema dos doentes. Eles olham para a natação quase como se fosse uma multitarefa, e isso faz com que a atividade seja menos automática e torne-a mais cognitiva. Além desta dificuldade em coordenar o movimento dos membros com a respiração, é também para estes doentes difícil, às vezes, realizar esta atividade pela sua diminuição na mobilidade geral, por alguma incoordenação nos membros que possam ter, pela diminuição na força muscular, mas também pela tendência em assumirem um padrão de maior flexão que dificulta a posição mais natural a nadar, que é uma posição horizontal. Existem vários relatos de doentes em fóruns online, mas também de doentes clínicos, sobre episódios de afogamento ou quase afogamento a nadar, tanto em piscinas como no mar. E esses episódios são mais frequentes nesta altura do verão. As pessoas têm mais vontade de ir à praia ou à piscina e acabam por várias vezes nadar de forma isolada, e algumas das suas debilidades podem provocar um risco grande durante esta atividade. Muito obrigado, Maria. Eu vou fazer aqui Maria eu diria que até foi muito simpática na forma como descreveu o risco, porque eu diria que o risco acaba por ser, diria, mais... O nível de risco que devemos ter tem que ser ainda mais valorizado. Obviamente a gente gosta sempre mais de apontar os aspectos positivos e às vezes apontar os aspectos negativos são sempre menos positivo, não é? Menos simpático. E eu vou fazer aqui digamos, dar aqui um exemplo para as pessoas perceberem o que é isto da dupla tarefa e em simultâneo. Quando nós andamos, nós não pensamos como andamos de forma espontânea. É assim, ninguém quando anda está a pensar que tem que pôr o pé direito e depois o pé esquerdo e que os braços também balanceiam de uma forma coordenada com as pernas. No fundo, nós andamos de forma automática. Agora é assim, as pessoas que já têm algum desequilíbrio, se em simultâneo com o andar estiverem a fazer outra tarefa pode ser estar a falar com alguém ou levar algum objeto na mão. O nível de desequilíbrio é maior e o risco de cair também é maior. Portanto, isto que acontece ao andar, não é? No chão, com os pés no chão, também acontece quando nadamos. Só que, mais uma vez, nós não estamos a pensar. E quando nós estamos a nadar, temos que mexer as pernas, temos que mexer os braços e temos que respirar. Ou seja, temos que manter a cabeça ao cimo da água. E, no fundo, isto são várias tarefas. E ainda por cima, a doença de Parkinson prega-nos aqui uma maldade, que é a doença nunca afeta da mesma forma o lado direito e o lado esquerdo. Portanto, há sempre um lado que é mais afetado. E, portanto, o que significa que a velocidade com que nós fazemos os movimentos com o braço direito é diferente do braço esquerdo. A velocidade com que, no fundo, batemos com as pernas, a perna direita é diferente da esquerda. Portanto, é quase como se tivéssemos um helicóptero em que tem várias pás e as pás, no fundo, trabalham a uma frequência diferente. Obviamente, o helicóptero acaba por cair. E é um bocadinho esta desincronização que acaba por aumentar o risco. E o que eu pedi aqui à Maria era que fosse um bocadinho mais precisa. Nós, de facto, fizemos um inquérito a nível europeu, que incluiu doentes portugueses e doentes, pelo menos, do Reino Unido, e acabámos por encontrar uma alta percentagem de doentes que, no passado, já tinham tido episódios de quase afogamento. Maria, quer comentar esses resultados? Sim, nós no passado realizámos um questionário online onde participaram mais de 300 doentes. Esse questionário foi dirigido a doentes portugueses e a doentes residentes no Reino Unido. E o intuito desse questionário pretendia saber se havia alguma alteração, ou se os doentes tinham sentido alguma alteração na capacidade para nadar após o aparecimento da doença. Com os resultados desse questionário, nós percebemos que mais de 90% dos doentes sentiram que a sua performance a nadar alterou após o aparecimento da doença, ou seja, eles começaram a nadar pior desde que a doença apareceu, e metade dos doentes afirmaram que já sentiram ou um episódio de quase afogamento ou chegaram-se mesmo a afogar também após o aparecimento da doença.
Isso foram razões muito fortes também para nós continuarmos a debruçarmos sobre este tema e a alertarmos para o risco que estes doentes podem correr. Na linha daquilo que o professor tinha dito, estes doentes, neste estudo, eles próprios disseram que uma das suas maiores dificuldades era mesmo coordenar a respiração com o movimento dos membros, ou seja, conseguir manter a cabeça em cima da água e ao mesmo tempo continuar o movimento dos braços e das pernas de forma a nadar de forma contínua. Em particular, aquilo que eles sentiram maior dificuldade em mover no meio aquático foram mesmo os membros inferiores, porque estão aqui, como é muito difícil manter a posição horizontal, eles tendem a baixar os membros inferiores e é muito difícil conseguir movê-los dentro da água e também, claro, a coordenação dos 4 membros no geral. Obrigado, Maria. Só aqui dizer que este foi um trabalho de investigação feito pela Mariana com a colaboração de outros colegas, foi a sua tese de mestrado, e de facto para nós foi uma enorme surpresa ver que isto não é uma raridade. Ou seja, quando nós falamos que 50% dos doentes que nós questionamos no passado tiveram episódios, no fundo, em que se atrapalharam na água, é um valor muito alto. E, portanto, essa é uma das razões de estarmos aqui. E depois, parte desse trabalho foi mesmo avaliar, no fundo, os movimentos de natação, de nadar numa piscina, e como a Maria diz, no fundo o que acontece é que os doentes perdem a capacidade de manter as pernas à superfície. No fundo, passamos a nadar, no fundo, com as pernas, no fundo, a afundarem. Obviamente é uma maior dificuldade e que obviamente transparece essa dificuldade de coordenação. Muito obrigado, Maria. Eu volto aqui à Daniela, que é, no fundo, estamos aqui num contrassenso, temos aqui um paradoxo, que é, por um lado, estamos a dizer a água é boa, vimos o Sr. Machás, no fundo, dizer-nos que a água tem um conjunto de benefícios, a Daniela foi no mesmo sentido, mas, por outro lado, tem riscos, não é? Portanto, aqui a questão é como é que a gente consegue encaixar estas duas coisas e, no fundo, que medidas é que devemos adotar para que, no fundo, que os benefícios sejam optimizados e os riscos sejam, obviamente, minimizados, porque não há nenhuma tarefa que não tenha obviamente, riscos. Daniela. Acho que tanto em contexto terapêutico ou clínico como em contexto social e lúdico, a primeira regra e a mais importante é que o doente nunca deve estar sozinho dentro d'água, não é sozinho o doente estar dentro d'água e a família por perto ou na areia ou na espreguiçadeira na piscina, não. O doente não pode estar sozinho dentro d'água. Mesmo para aqueles que saibam nadar, ou que têm a percepção que saibam nadar, porque também é muito comum no início da doença as pessoas dizerem que sabem perfeitamente nadar e quando voltam a uma piscina ou ao mar novamente, depois de ter um diagnóstico, deparam-se com essa dificuldade. Portanto, este é o primeiro conselho: as atividades na água não devem ser evitadas, pelo contrário, se conseguirmos sempre ter a presença de uma segunda pessoa dentro d'água. Em contexto clínico, a mesma coisa, portanto, é estar sempre com um terapeuta de forma individualizada. Antes da pandemia era bastante comum os doentes fazerem, mesmo que não fosse com fisioterapeutas, fazerem muitas sessões de hidroginástica e em grupo. Portanto, nesta altura isso não é possível, mas é altamente desaconselhado que façam sessões de grupo dentro d'água, isto porque o foco do terapeuta ou de outro profissional ligado a essa prática não vai estar centrado num doente, mas sim em muitos, e portanto não vai estar a monitorizar os sinais de alerta ou de cansaço ou outro sinal que possa ocorrer durante a prática de natação ou de hidroterapia. Depois, outros conselhos que podemos dar é, quando estiverem dentro d'água e que decidam nadar, nunca nadem até à exaustão, até que se sintam extremamente cansados, que também é habitual, não é? Nadarem até não conseguirem mais, mas isso leva a que no momento em que tenham que aplicar as estratégias para ficar de pé novamente, estão demasiado cansados e pode surgir um ataque de pânico de não conseguirem voltar à posição de pé ou a uma posição de segurança. Outro conselho é não nadem para uma zona em que não tenham pé, nunca. E outro conselho que posso dar, existem também
alguns materiais facilitadores e de segurança, como os flutuadores cervicais ou as máscaras tanques de snorkeling, no fundo podem minimizar o risco, não é? Facilitam esta forma de nadar para o doente não ter tanto gasto energético quando faz esta atividade. Tudo isto são estratégias que não invalidam nunca a presença de outra pessoa. Obrigado, Daniela. Tentando aqui, se calhar fazer aqui uma síntese, portanto, eu diria ter sempre alguém a olhar, assim, seja um familiar ou seja um terapeuta. Não é? Em contexto de aulas, de facto, estamos a falar de um terapeuta a um doente, não é? Porque obviamente há sempre o risco, obviamente, são regras gerais, não quer dizer que há seguramente situações excepcionais e isto seguramente não é uma regra rígida, mas implica que quem está a supervisionar esteja atento. Portanto, essa é uma das regras. Quando a Daniela menciona aqui a questão de não nadar para fora de pé, na prática é nadar perpendicular à praia, no fundo é não ir para zonas de pé, no fundo nadar ao longo, não é? Ao longo da costa, mantendo-se obviamente próximo num sítio onde no fundo possa usar o pé. Aquilo que eu devo aqui mencionar é aquilo que acontece no chão, portanto em terreno seco, também acontece na água. E quem tem doença de Parkinson e quem tem aqueles episódios que nós chamamos freezing, no fundo que é os pés ficarem congelados e presos ao chão, colados ao chão, assim, vejam como isso acontece no chão, tanto no chão, em qualquer terreno, num ginásio, isso também acontece no fundo na água. E na água tem um risco, que é, se a pessoa cair, no fundo fica submerso e, portanto, de facto, afoga-se. Ou seja, temos que imaginar que aquilo que acontece em terreno seco, em que nós podemos cair e magoar-nos, na água magoamos menos, a água tem essa vantagem, mas depois tem uma questão adicional que é podemos não conseguir voltar a colocar-nos em pé e obviamente essa é a manobra que nós fazemos para no fundo, voltarmos a respirar e voltarmos a estar a salvo. Uma das perguntas, Daniela, que hoje eu diria que quase todos os doentes nos colocam, pelo menos aqueles que faziam hidroterapia antes, é eu posso voltar à piscina, como é que isto do Covid, no fundo, acaba por afetar a minha decisão de e é uma pergunta em que os médicos ficam um bocadinho embaraçados, que é, devo voltar ou não, e o que é que nós aconselhamos? Portanto, aqui a pergunta é o que é que a Daniela aconselha? Sim, acho que sim, que devem voltar. Não, acho que é o momento ideal. Acho que todos os profissionais de saúde e todos os espaços clínicos neste momento têm uma automatização na aplicação das regras de segurança e de higienização. No entanto, eu posso partilhar o que habitualmente nós fazemos como regras de segurança para garantir a não transmissão do vírus e a máxima segurança de todos os doentes e profissionais de saúde. Na piscina só pode ir um doente de cada vez, com o respectivo terapeuta. A utilização dos balneários também é única. E depois, a nível de material de proteção, os doentes devem utilizar óculos ou uma máscara estanque, como aquelas máscaras de snorkeling. O terapeuta deve utilizar preferencialmente a máscara estanque completa. Antes de entrarmos na piscina e depois de sairmos da piscina, tanto o doente como o profissional de saúde deve tomar um duche de água e sabão. Basicamente, os níveis, portanto, de cloro, as análises são feitas com muito mais regularidade e os níveis de cloro também estão mais elevados. No fundo, nós não sabemos bem o comportamento do vírus dentro da água, mas para prevenir qualquer surpresa, tudo está em níveis mais elevados. Diria que neste momento o risco é praticamente nulo de fazer hidroterapia, porque o ambiente está bastante controlado, supervisionado e, portanto, somos quase obsessivos, não é, com estas práticas de desinfecção e de proteção. Aqui só dizer aqui que a Daniela usou esta expressão da máscara estanque, no fundo isto são as máscaras que cobrem a cara toda, no fundo. Eu posso mostrar, tenho aqui cobrem os olhos, cobrem o nariz e cobrem a boca e têm um respirador lá atrás. Eu diria que quase as pessoas que não sabem nadar conseguem nadar com estas máscaras, põem a cabeça para baixo, batem às pernas e respiram. Hein? Estou aqui a exagerar, mas obviamente acaba por ser uma ajuda adicional também à questão da flutuação. O outro comentário que eu posso aqui fazer, que não tem a ver com as piscinas, tem a ver um bocadinho com tudo o que estamos a viver em relação à questão do Covid, e obviamente isto não vai terminar para a semana, né? Vai terminar daqui a um mês, portanto, todas as decisões que tomarmos têm que terem atenção que vamos conviver com isto mais um ano e meio, 2 anos, não é? Portanto,
A questão é se devemos suspender todas estas tarefas e todas estas atividades por um período tão longo. E, portanto, eu acho que aqui o desafio que todos que temos de ter, no fundo, doentes, familiares, cuidadores e profissionais de saúde, é um pouco aquilo que a Daniela mencionou, que é usarmos o máximo de medidas possível para retomarmos, obviamente, com o máximo de prudência, no fundo, atividades que nós sabemos que trazem um benefício e que não devem, idealmente, ser suspensas. Muito obrigado, Daniela. Eu volto aqui ao Sr. Machás, e agora a pergunta tem a ver com segurança. No fundo, ouviu aqui estes alertas da Maria e da Daniela, e eu sei que, obviamente, leva isto em conta, mas queria que partilhasse aqui de viva voz um bocadinho, se tem noção deste risco, um bocadinho que tem um bocadinho a ver com este desequilíbrio em que a água, obviamente, nos causa aqui um problema adicional. Eu sei que nada muito bem, até já vi vídeos seus em que fico sempre muito, muito contente de o ver, no fundo, a nadar muito bem, e, portanto, é para nós também um motivo de satisfação, mas queria que partilhasse um bocadinho que tipo de medidas é que toma em relação ao risco, nomeadamente se vai para a piscina sozinho. Eu sei que tem uma piscina em casa e, portanto, tem essa facilidade, mas de que forma é que, no fundo, incorpora estas medidas de segurança naquilo que faz no seu dia-a-dia? Acho que são os 3 pontos fundamentais que a Daniela tocou, são importantíssimos. Não estar sozinho, o primeiro. Do momento pode acontecer qualquer coisa e tem que ter uma mão amiga que nos ajude. O segundo ponto, e também pouco falado, é ter pé. O contacto com o chão é importante para a pessoa se sentir em segurança. Eu acho que são estes 2 pontos fundamentais para ter em conta. E faço isso habitualmente já há muito tempo. Mesmo antes de ter DP, nunca deixava ninguém nas minhas piscinas estar sozinho. Pode acontecer qualquer coisa e ter consequências muito graves. Portanto, eu concordo perfeitamente com o terapeuta dele e tenho consciência desse risco. Tenho perfeita consciência da descoordenação do movimento com a respiração e das implicações que isso pode ter no efeito prático. Mas eu faço aqui uma pergunta que é curioso, porque nós obviamente usamos a capacidade para nadar quase como um marcador, não é, da doença e da evolução da doença. Tem a noção de que à medida que o tempo passa também, obviamente o tempo quando passa não é só a doença que avança, que essa descoordenação entre os movimentos dos braços e das pernas e da respiração tem que ser mais pensada, tem que haver uma maior concentração para conseguir nadar. É assim? É assim, exatamente. Cada vez se torna mais difícil. Com a progressão da doença, nada melhor. Aliás, cuidado, nada melhor a não ter o vinho do Porto. Muito obrigado. Acho que sim, estou perfeitamente de acordo com a terapeuta Daniela e sou muito cuidadoso nesse aspecto. Muito bem, muito obrigado por essa aqui partilha na primeira pessoa no fundo, dessas limitações e desses cuidados, obviamente, e desses alertas, não é, que temos que ter. Eu volto aqui à Daniela, porque obviamente estamos no verão, não é? Hoje é dia 15 de agosto, portanto estamos mesmo aqui no meio do mês de agosto, hoje é dia quase mudança de férias, e verão, no fundo, está associado a um período que é propício para as pessoas andarem na rua, para caminharem, fazerem outro tipo de atividades, mas eu diria que acontece 2 coisas no verão. Uma coisa boa, que é esta, eu diria, maior predisposição para as atividades ao ar livre e se calhar para fazermos mais atividade física em contexto, no fundo, espontâneo, na rua, na praia, no campo, mas por outro lado, em geral, paramos, também suspendemos um conjunto de outras atividades que nós achamos que também são importantes, a fisioterapia, a terapia da fala e muitas outras formas de atividade física, o tai chi, o yoga, no fundo. Nós no verão vivemos um bocadinho este facto, não é? Os doentes acabam por, legitimamente, vão de férias, portanto suspendem um conjunto de práticas, mas por outro lado há um conjunto de oportunidades que se levantam. E portanto aqui a minha pergunta é o que é que um fisioterapeuta, não é, que tem experiência no seguimento de doentes com esta doença, no fundo recomenda, não é? O que é que idealmente deve acontecer em período de férias, que a gente consiga manter este equilíbrio, e o que é que podemos aproveitar de positivo neste período do ano? Daniela. Eu acho que numa época normal, ou antes da pandemia, um verão normal, acho que é legítimo as pessoas terem férias e levarem um programa de exercícios para casa e que possam fazer, no fundo, esse exercício com os familiares, noutro contexto, adaptado ao ambiente e para o sítio onde vão. Que
podem ser as caminhadas ao ar livre, quem não tem com os bastões nórdicos, quem não tem essa capacidade para realizar marcha, ou não tem companhia, ou tem um risco que é elevado, pode sempre adquirir uma bicicleta estática horizontal para ter em casa. Neste momento, acho que não podemos ter férias. Este verão é um verão que não podemos ter férias, isto porque o confinamento levou a um agravamento global dos doentes, pelo menos daquilo que nós nos temos apercebido, não é? Dos doentes que nos chegam, devido ao sedentarismo, não é? As pessoas ficarem mais em casa, não terem uma rotina muito instalada, ir à rua, nem que fosse ao café ou dar uma caminhada diária, nem tem a ver com o facto de fazerem as sessões e suspenderem, tem a ver só com a rotina habitual e de deixarem de fazer. Isso levou a uma diminuição da força muscular, levou a uma diminuição da resistência cardiovascular. Isto significa que atualmente, fazendo o mesmo percurso, as pessoas sentem-se muito mais cansadas do que antes da pandemia. E tudo isto depois tem impacto na marcha e também no equilíbrio. Tendo em conta que as coisas neste momento estão mais controladas, acho que não podemos realmente tirar férias do exercício, ou mesmo que se vá de férias, devemos o mais rapidamente ou retomar as sessões com o fisioterapeuta, ou procurar um fisioterapeuta para fazer um programa de exercícios para levarem para as férias em que o familiar e o cuidador estão dentro desse plano de exercícios e que podem ajudar, ou então, e que esta é uma prática agora com muita adesão, tendo em conta esta situação, que são as sessões por teleprática. No fundo, quem tem o maior receio de sair à rua ou de voltar à clínica pode ser uma ótima opção e que, obviamente que nem todos são candidatos, não é? Porque tem que haver aqui uma facilidade de conexão à internet, ao computador, mas que facilmente hoje um filho ou um neto também pode ajudar nesse processo, mas pode ser uma ótima opção a quem não tem um treino personalizado ou direcionado aos problemas de cada um, não é? Nós temos os vídeos no YouTube que fizemos com esse propósito para que as pessoas não estivessem preparadas, mas obviamente tem limitações, não é? Que são exercícios globais e que não estão direcionados para os problemas específicos de cada um. Muito obrigado, Daniela. Isto permite-me também fazer aqui alguns comentários adicionais ao que a Daniela mencionou. E o primeiro comentário é: estes meses que estamos a viver têm sido difíceis para todos, não é? Obviamente para os doentes, para os cuidadores, para os familiares, também para os profissionais de saúde. Eu partilho aqui que têm sido meses de grande preocupação e aquilo que nos apercebemos no fim deste período é que esta paragem, este confinamento acabou, em muitos casos, por trazer um agravamento à doença. E o agravamento é facilmente explicável. As pessoas deixaram de fazer atividade física, deixaram de sair, deixaram de fazer fisioterapia, ficaram afastados dos filhos, dos netos, para além do medo associado. Portanto, houve um conjunto de fatores que é fácil de nós percebermos que levaram a um agravamento. Infelizmente, este é um facto global, aconteceu connosco, aconteceu em Portugal, aconteceu em todo o mundo, e são múltiplos os relatos científicos que documentam isso. Por outro lado, foi um período de grande oportunidade, ou seja, nós aprendemos um conjunto de coisas que não sabíamos. Uma das coisas que também por todo o mundo começou a ser feito, por exemplo, é a fisioterapia nestas telesessões, teleprática, que era uma coisa que nós achávamos quase que era uma heresia, não é? E é possível fazer sessões de fisioterapia, como é possível fazer sessões de terapia da fala, de treino cognitivo, consultas. Obviamente requer um treino, requer uma aprendizagem, mas é possível. Mesmo doentes com dificuldade de mobilidade conseguem fazer sessões de fisioterapia à distância, por exemplo, estando sentados, tendo alguém ao lado que obviamente que os ajude. Portanto, também aprendemos imenso, nem tudo foi negativo. Mas a forma, no fundo, de respondermos a esse prejuízo e a esse agravamento é aproveitarmos estes meses para tentarmos recuperar o mais possível. E uma coisa muito simples é voltarmos a aumentar a massa muscular. No fundo, quando ficamos parados, quando deixamos de nos mexer, ficamos mais fracos. Isto é como os atletas, não é? Os músculos atrofiam, portanto temos de novo que voltar a aumentar a massa muscular e recuperar aqui um conjunto de tarefas. Depois há um outro aspecto que também temos que ser justos, que é, temos aqui alguns meses. É provável que para o fim do ano, de novo com o inverno e de novo com a gripe, para além da gripe do Covid, mas a gripe normal, voltemos a ficar um bocadinho mais limitados. Portanto, eu diria que este verão é um bom momento para, no fundo, aumentarmos o mais possível a atividade física, de forma a compensarmos, no fundo, o período que tivemos mais parados.
eu não posso deixar de perguntar aqui à Daniela quais é que são os melhores exercícios, ou seja, não é, quando nós dizemos qual é que é a melhor atividade física, eu ponho aqui o enfoque no exercício, porque o exercício é provavelmente o que mais atrasa a doença de evoluir. Não são os medicamentos, é a atividade física e, portanto, eu diria que é o medicamento mais potente que nós temos. E, portanto, claramente não deve ser descurado. Isto é o mesmo que nós termos um medicamento muito bom e depois não o tomarmos e, portanto, não termos esse benefício, que de facto não deve acontecer. Portanto, aqui Daniela, em linguagem muito simples, não é? Qual é que é o melhor exercício? É andar, é correr, é jogar boxe, é nadar, é o quê? Quais é que são os melhores exercícios para serem feitos nas férias? Tal como mencionei anteriormente, as caminhadas é sempre o exercício mais fácil, não é, de aplicar, tendo em conta que não tem limitações nem de espaço, nem de tempo, nem do contexto, e acho que é aquele exercício que todos nós podemos fazer, com ou sem bastões nórdicos. Obviamente os bastões nórdicos vão melhorar o padrão da marcha, para além de trazerem uma segurança adicional. Depois, as bicicletas, as estáticas, são outra alternativa a quem não pode sair de casa, que são de fácil aquisição em qualquer loja de desporto e que pode também ser uma solução para esta altura. Depois, tudo o que são atividades que sejam para diversificar a prática de exercício vão também aumentar a adesão. Portanto, quanto menos monótona for a nossa prática de exercício, se nós tivermos um plano que à segunda, quarta e sexta fazemos uma caminhada, à terça fazemos dança e à quinta vamos fazer boxe, nós vamos manter mais tempo a fazer esse plano de exercícios do que for só simplesmente uma caminhada. Isto sozinhos não é uma coisa fácil, mas é muito fácil nós pedirmos, não é, conselhos a um profissional de saúde, que tipo de exercícios é que eu posso fazer, em que podemos perfeitamente fazer uma sessão ou duas para exemplificar e depois continuam com o compromisso de realizarem e de nos darem feedback de forma constante, quais são as dificuldades, preciso de evoluir, isto para mim está fácil. Portanto, de uma forma nós conseguirmos sempre adaptar o plano de exercícios a cada um de vocês. Já agora, aproveitando aqui dois exemplos que a Daniela mencionou, um é da dança. A dança, obviamente, ganhou imensa popularidade e a dança é uma combinação entre uma atividade física e uma atividade intelectual, nomeadamente para quem não saiba obviamente, dançar, não é? Nós, quando dançamos, mexemos, cansamos, transpiramos e temos que pensar onde é que pomos os pés. Portanto, na prática, é um exercício intelectual e físico. O boxe é outro bom exemplo. Tem benefícios por outra razão, porque o boxe são movimentos muito amplos. As pessoas no fundo, têm que fazer movimentos de grande amplitude, têm que abrir os braços, não é? Portanto, os movimentos... Há um termo que também é usado nos programas de reabilitação em doença de Parkinson, que é o big. Big, no fundo, é grande, é amplo. Portanto, os movimentos amplos são movimentos bons, e, portanto, aqui o boxe não é para agredir ninguém, é mesmo para, no fundo, haver movimentos amplos, não é? Assim como, no fundo, dar um pontapé com uma perna, digamos, numa bola ou num colchão, no fundo, é um movimento amplo, tal como, no fundo, dar um soco é um movimento amplo. Muito bem, muito obrigado, Daniela, pelos exemplos práticos. Eu volto aqui à Maria, um bocadinho aqui a perspectivar o futuro e quase a fazer aqui um convite para quem queira, no fundo, ajudar-nos a gerarmos mais informação sobre os benefícios e os riscos, no fundo, das atividades na água. E aqui eu sei que a Maria tem um programa de doutoramento que está em curso, tem um projeto que está em curso, e a Maria também está a participar em outros estudos, mesmo não sendo diretamente responsável, que estão a decorrer sobre a avaliação dos benefícios da água. Portanto, aqui o meu pedido era para nos descrever um bocadinho o que é que anda a fazer, o que é que andamos a fazer, obviamente também nesta linha de quem quiser, obviamente, colaborar. A generosidade de todos também em gerarmos a melhor informação disponível para podermos, no fundo, nós próprios aprendermos e depois, no fundo, partilharmos este ganho de informação com outros para que toda a comunidade possa beneficiar. Portanto, Maria, quer em linguagem simples e sucinta o que é que andamos a fazer e em que é que, no fundo, toda a comunidade eventualmente nos pode ajudar. Então, no CNS nós temos 3 projetos a decorrer que envolvem o meio aquático. Um tem a ver com a avaliação da capacidade para nadar dos doentes de Parkinson e queremos tentar relacioná-la com a progressão da doença.
É um projeto que compreende 2 avaliações com intervalos de 1 ano, para percebermos a diferença que existe na performance dos doentes, tendo em conta essa progressão da doença de 1 ano. É um projeto que pretende incluir doentes com doença de Parkinson, com capacidade para nadar prévia ao aparecimento da doença, e para doentes também que tenham capacidade para fazer marcha de forma autónoma ou acompanhados. Temos um outro projeto que também pretende avaliar a capacidade para nadar destes doentes, mas apenas em doentes submetidos a DBS ou estimulação cerebral profunda. Portanto, é um estudo que pretende perceber se existe uma relação entre este procedimento clínico e a alteração ou não da capacidade para nadar. Temos ainda um outro estudo que tem a ver com a avaliação da marcha em meio aquático em doentes com doença de Parkinson e freezing. Portanto, é destinado a doentes com este sintoma em particular, e em que pretendemos observar se diferentes níveis de profundidade provoca alterações diferentes. Estes 3 estudos estão abertos a receber doentes, portanto, estamos a recrutar doentes para este estudo. Se houver algum doente interessado, estão os e-mails de contacto no chat, e ficaríamos muito agradecidos. Tendo em conta este contexto pandémico, eu queria só dizer que nós tomámos todas as medidas de segurança que a Daniela falou anteriormente, sendo que 2 destes estudos são realizados na piscina do CNS, portanto, obedecem a essas medidas. O terceiro é realizado numa outra piscina, mas que também obedece aos mesmos critérios, portanto, estão as medidas de segurança todas asseguradas. Muito bem, muito obrigado, Maria. No fundo, fica aqui um convite. Obviamente, isto quando falamos de investigação, falamos sempre de uma colaboração entre médicos, investigadores, fisioterapeutas, no fundo, doentes, toda a comunidade. Eu sei que os portugueses em geral e as pessoas que nós acompanhamos são muito voluntariosas e muito generosas, portanto estão sempre até eles próprios a disponibilizar-se para, no fundo, serem usadas como cobaias. Cobaias é um termo mau, isto não é cobaias, no fundo é colaborarmos para gerar informação, para ser benéfico, obviamente, para os nossos doentes e para toda a comunidade. É assim que, no fundo, que o conhecimento progride. No fundo, nós somos parceiros, no fundo, de tudo o que fazemos e obviamente, a informação não é apenas para nós, é para ser, no fundo, escrita e ser partilhada nos artigos científicos que toda a comunidade tem acesso. Eu vou aqui fazer só aqui no fundo, vou pedir, quem tiver questões que nos queira colocar, pode fazê-lo. Idealmente, no fundo, há aqui um chat aqui em baixo, um bate-papo, se quiserem pôr questões, eu peço que o façam, que escrevam, ou eventualmente oralmente. Obviamente eu depois também abrirei essa possibilidade, mas nunca é tão fácil de gerir aqui as intervenções todas oralmente, mas não deixaremos de o tentar fazer. Eu ia fazer só aqui uma passagem aqui por todos aqui os nossos protagonistas. Eu ia começar aqui pelo Sr. Machado outra vez, e no fundo é perguntar-lhe o que é que ele gostaria de partilhar, no fundo, em relação a este tema, para além daquilo que nos disse, se há algo, um bocadinho que queira acrescentar e que no fundo seja benéfico partilhar e que acho que outros eventualmente beneficiem em ouvir a sua opinião. Sr. Machado, há algo que queira aqui adicionar àquilo que já nos trouxe e que já comentou? Acho que foi dito tudo. Acho que uma pessoa sentir-se ocupada e preenchida na sua reforma e no final da vida é importantíssimo, não se sentir sozinho. E arranjaram ter qualquer coisa que mobilize e interesse, acho que é muito importante. Eu, por exemplo, dedico à escrita, escrevo, leio muito e coleciono. Tornei-me colecionador. Máquinas de barbear, cadetes, relógios, livros, quadros, etc. Se me permite, Sr. Professor, até vou ler breves linhas que também se adaptam ao nosso tema. Posso ler? Claro, com certeza. É breve. Se perdeste as pernas de andar e conseguiste mesmo assim não deixar de caminhar, se quando perdido conseguiste à vida dar sentido, se ao compreender a solidão conseguiste parir uma multidão, se num quarto horrível de hospital conseguiste mesmo assim rir e ser normal, se nas desgraças dos outros doentes conseguiste esquecer os teus males latentes, se no mundo de dor conseguiste ser forte e oferecer o teu amor, se das tuas lágrimas e do teu enguiço
conseguiste fazer vinho novo e um fado castiço, se por fim daquilo que foste, antigamente conseguiste inventar-te num homem diferente, então nada perdeste, apenas ganhaste. Da vulgaridade dos que andam e correm, sobressaíste pela força e coragem que demonstraste, por vale mais porque és um homem. Muito obrigado. Então é assim, eu vou-lhe pedir duas coisas. Primeiro agradeço-lhe, obviamente, a partilha desse texto. Depois vou-lhe pedir que me envie mesmo o texto, não é? Para eu poder voltar a ler e, eventualmente, até podermos aqui partilhar, se nos autorizar aqui por outro formato. E o último comentário é que eu sou testemunha disse que escreve, é verdade, não é? Eu tenho o privilégio de o acompanhar ao longo destes anos, portanto, o meu obrigado. Eu ia passar aqui a palavra à Maria, também. Há algum outro comentário que a Maria queira fazer, coisas que eventualmente acho que seja importante partilhar e que eu não lhe tenha dado essa oportunidade nas intervenções que teve. Antes de mais, dizer que o poema que acabaram de ler é muito bonito. Até fiquei aqui um bocadinho emocionada relativamente àquilo que falámos e que eu não tive ainda a oportunidade de dizer. Nós, no passado, fizemos um outro estudo que eu não mencionei anteriormente, que também foi no âmbito daquele questionário maior, que foi um estudo em que nós também estava inserido na minha tese de mestrado e juntámos uma amostra de doentes e propusemos alguns testes dentro da água. Dentro da amostra que nós recolhemos, o que nós queríamos é que os doentes nadassem, portanto, um trajeto curto, e que tínhamos uma definição do que é que seria como é que seria nadar de uma forma correta ou mais próximo do que está padronizado. E apenas 1/3 desses doentes que à partida sentiam que sabiam nadar e que conseguiam nadar, apenas 1/3 desses doentes conseguiu completar essa prova de forma correta ou próximo do padronizado, apesar de todos eles sentirem que nadavam e que conseguiam nadar. Portanto, queria só deixar às vezes este alerta que às vezes, apesar de nós acharmos ou sentirmos que temos capacidade para, às vezes, na verdade, visto por outros olhos, temos que ter outras adaptações às atividades que é importante fazer. Obrigado, Maria. Eu ainda antes de passar à Daniela, e a Daniela que se prepare, que eu vou pedir para ela fazer depois um último comentário, vou aqui comentar duas das perguntas, outros dois comentários que foram aqui acrescentados no nosso chat. Um tem a ver com, de facto, depois de fazermos um esforço na água, os músculos poderem ficar mais duridos, e de facto é verdade. O esforço dentro da água, no fundo a água é uma barreira, no fundo nós andamos contra um obstáculo que é a água. É muito curioso que há algumas atividades físicas, por exemplo, eu estive no Japão há algum tempo, antes desta crise da pandemia, e uma das atividades que são feitas regularmente por muitas pessoas, não têm que ter nenhuma doença, é pura e simplesmente andar dentro de água. No fundo é fazer um circuito, em vez de andarem num circuito, no fundo num circuito de atletismo, andam dentro da água, porque obviamente o esforço de caminhar dentro da água é maior. E isso obviamente quando isto é como os atletas, quando começam a treinar ficam duridos nos primeiros dias. Mas temos que ver, e isto é algo que também nos interessa, cada vez mais tratar a doença é como treinar um atleta. E isto é algo que também nos interessa. A terapeuta Raquel Bolsa também está aqui a participar e, no fundo, faz parte também das atividades que ela tem desenvolvido do ponto de vista científico. No fundo, é esta fusão entre fisioterapia e exercício e, para nós, no fundo, esta mentalidade de treino atlético é algo que cada vez mais faz sentido aplicar, no fundo, ao tratamento dos doentes. E, portanto, eu sei que é uma maldade eu dizer isto, mas ficar um bocadinho durido é bom sinal. É sinal de que há um esforço e de que os músculos vão aumentar e que vamos contrariar a atrofia e, no fundo, isso pode trazer benefício. Depois há um segundo comentário que tem a ver com aqui a questão das distonias dos pés. E, obviamente, quem começa com a doença aos 31 anos, o padrão da doença é ligeiramente diferente de quem começa com a doença aos 55, aos 60 ou aos 65. No fundo, há um conjunto de movimentos involuntários que são diferentes. E uma das coisas que é mais frequente nas pessoas que começam com a doença mais jovens, de facto, são as distonias, que a terapeuta Daniela já tinha mencionado. No fundo, é uma torção de uma zona do corpo. No fundo, o pescoço pode ficar torcido, os dedos dos pés podem ficar torcidos, os pés podem ficar torcidos e muitas vezes tem dor. Não é só a torção, mas tem dor. E eu tenho que fazer aqui um comentário, não tem a ver com a água, tem a ver com a doença em si,
que é esta torção flutua ao longo do dia e tem a ver com o momento da toma da medicação. E muitas vezes a distonia, ou seja, esta torção, se nós não conseguirmos melhorar significativamente só com os medicamentos, muitas vezes é um critério para referenciar os doentes para cirurgia, para estimulação cerebral profunda. E, portanto, sendo esta uma conversa educacional, e no fundo estamos aqui a partilhar, ou a tentar partilhar informação sobre a doença, eu não posso deixar de dizer que muitas vezes, quando esta torção de algumas zonas dos músculos, mais frequentemente das pernas, cursa com dor e nós não conseguimos melhorar só com o ajuste da medicação farmacológica, no fundo dos comprimidos, muitas vezes a opção pela cirurgia, pela estimulação cerebral profunda faz sentido e deve ser considerada e, portanto, de alguma forma, eu não quero deixar, no fundo, esta oportunidade, no fundo, de ajudar partilhando aqui esta, no fundo, esta informação. Daniela, antes de terminarmos, um último comentário ou algo que, no fundo, nos tenha escapado ou que seja importante partilhar e que não tivéssemos abordado. Eu acho que só quero mesmo reforçar a importância e o bem-estar. No fundo, o que nós mais presenciamos nos doentes quando acabam uma sessão é a sensação de sucesso, de bem-estar e de felicidade. Por isso, eu acho que quem nunca experimentou fazer uma sessão de hidroterapia e que tenha essa indicação, ou que não tenha nenhuma contraindicação, que experimente, porque de facto nós às vezes ficamos muito focados nos resultados motores, que são importantes, sem dúvida, mas às vezes este bem-estar que o doente tem, que não consegue encontrar às vezes em terra, não é? Nem com uma massagem ou algo mais direcionado a essa área possa resolver, muitas vezes na piscina, esse bem-estar e esse relaxamento é encontrado. Muito bem, então é assim, agradeço a todos, só se calhar pegando num aspecto que o Sr. Machás mencionou e que é importantíssimo, que é, isto tem que ter algum gozo, não é? Isto no fim tem que ter um propósito. E portanto eu diria que todos os doentes idealmente deviam gastar 1 hora do seu tempo ou utilizar 1 hora do seu tempo por dia no fundo, para cuidar de si, e o ideal das atividades é que sejam variadas. No fundo, é ler, é dançar, é andar, é correr, é nadar, é o que seja, mas obviamente tem que ser algo que tem que ser continuado no tempo, porque nós queremos que as pessoas tenham a doença e estejam autónomos durante muitos anos, portanto estamos a falar de 10, 15, 20, 30 anos. Portanto, só é possível manter uma atividade, eu diria, eficaz e benéfica e ativa durante muito tempo se combatermos a monotonia, se combatermos a rotina. E, portanto, este elemento de haver prazer ou de haver, no fundo, variedade, estímulo e, no fundo, alguma satisfação é vital. Eu costumo brincar quando digo aos meus doentes que é importante fazerem exercício, eles em geral dizem, eu já estou inscrito, não é? E em geral referem-se a estarem inscritos no ginásio. Eu digo, pois, mas a inscrição não é suficiente, não é? A inscrição não traz benefício, depois é preciso ir. E, portanto, é um bocadinho isto. Obviamente nós sabemos o que é que faz sentido, nós sabemos aquilo que é útil, depois só temos é que implementar, não é? E ser consequentes. E mais uma vez, isto não abona muito a favor dos neurologistas, mas mais eficaz do que os neurologistas, do que a medicação, qualquer que ela seja, a atividade física de facto parece interferir muito mais no atraso da progressão dos sintomas. E é algo que, como a Daniela disse, basta andar, não é? Portanto, se toda a gente andar 40, 50 minutos por dia, que seria ótimo, no fundo é aquilo que a Organização Mundial de Saúde recomenda para o cidadão normal, mesmo sem doença de Parkinson. Portanto, eu digo, se para a pessoa que não tem doença de Parkinson é útil, obviamente muito mais será para quem tem uma limitação que tem que combater. E, portanto, o meu obrigado à Raquel Bossa e à Madalena Pacheco pela organização e pelo esforço sempre nestas nossas iniciativas. Um obrigado muito especial ao Sr. António Machás. De facto, é notável a generosidade e o voluntarismo, não só hoje, mas em todos os outros dias, e, portanto, é algo que eu obviamente valorizo e não queria deixar aqui de testemunhar, e pelo poema que nos partilhou e pelas outras coisas sábias que nos trouxe, e à terapeuta Daniela Guerreiro e à Mariana Neves, obviamente o meu obrigado pela disponibilidade. Bom feriado, eu confesso que nós organizámos isto sem nos apercebermos que era feriado, mas agradeço o vosso voluntarismo, espero que não fiquem zangados connosco por ser um dia assim, mas também há mais disponibilidade em participar. Portanto, um abraço a todos. Posso fazer uma pergunta? Com certeza. É só muito simples. Falou-se da relação da hidroterapia com o Parkinson. E com Alzheimer, há alguma relação ou poder-se-á
ter alguma relação com a doença de Alzheimer? É uma pergunta, eu vou começar aqui a responder e depois pedir também à Daniela para responder. Então é assim, é muito curioso que o exercício, a atividade física, parece ser útil não apenas para a doença de Parkinson, mas também para outras doenças neurodegenerativas, que inclui de facto a doença de Alzheimer. E portanto eu diria, tudo aquilo que nós dissemos aqui sobre a marcha, sobre o andar, sobre o caminhar, sobre a natação, sobre a piscina, obviamente aplica-se também à doença de Alzheimer. Tem uma limitação, que obviamente é, à medida que a doença de Alzheimer evolui, o grau de autonomia das pessoas perde-se mais, infelizmente, e, portanto, muitas vezes as limitações para a utilização da água sem uma grande supervisão é maior. Mas eu vou passar aqui a palavra à Daniela, portanto, eu diria que sim, a resposta é sim, claramente. Portanto, a atividade física também parece ser benéfica para atrasar a progressão da doença de Alzheimer, sim. E, no fundo, a atividade física é tudo isto. No fundo, é a pessoa cansar-se um bocadinho, e isto inclui a natação e as atividades na água. E muitas vezes há uma sensação de prazer associada à água, que é bom, porque a gente usa algo que no fundo é em benefício do doente. O contraponto é, muitas vezes, é mais difícil contar com a colaboração de doentes com demência já em fases mais avançadas, e isso acaba por ser uma limitação e exige, no fundo, ainda mais atenção por parte do terapeuta. Mas eu partilho aqui à Daniela para ela nos dar a sua resposta. No fundo é aquilo que o professor já disse, portanto, muitas das estratégias adotadas e exercícios feitos na doença de Parkinson podem ser aplicáveis na doença de Alzheimer. O que tem mais evidência na doença de Alzheimer em termos de treino é o treino cardiovascular e o fortalecimento, que são duas atividades que nós podemos treinar perfeitamente dentro da água. Como o professor disse, com a evolução da doença, não é? Podem existir algumas alterações de comportamento e normalmente essa é a limitação. Ou pode ser um agente facilitador. O que nós notamos é que alguns doentes, quando mudam de contexto, em que não é o contexto habitual, num estado mais avançado, pode gerar algum tipo de ansiedade, não é? O entrarem dentro de água quando não estão há muito tempo habituados a não ir à água. Por outro lado, também já tivemos alguns doentes que é nesse contexto que conseguem ter maior adesão e também resposta motora, portanto, algo como um registro antigo de nadar ou de exercício que vem à tona e as pessoas têm maior adesão aí. É esta a experiência. Mas sim, pessoas com doença de Alzheimer devem fazer hidroterapia, é aconselhável. Muito obrigado. Então, assim, para não ser aqui deselegante, se alguém quiser trazer alguma pergunta oral, obviamente é bem-vinda. Não sei se me ouvem. Estou a ouvir. Pronto. Sr. Professor, uma questão, eu estive aí no CNS um ano depois de ter feito a cirurgia de ABS. Uhum. Recentemente foi-me substituída as baterias por novas baterias recarregáveis que, segundo dizem, demoram mais tempo. Uma das coisas que eu tenho notado sempre é que, ao nível da natação, enquanto eu pude nadar, a piscina, enquanto estava aberta, eu nadava com facilidade. Cansava-me muito facilmente. E muitas vezes sentia o freezing fora quando saía da piscina. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que eu, desde que mudei as baterias, uma das coisas que eu tenho notado é que periodicamente eu caio. Ou seja, se disser que caio uma vez por semana, se calhar não estou a fugir um pouco à realidade. Muito bem, são aspectos importantes que eu vou aqui tentar abordar. Primeiro e para quem está menos familiarizado com estas questões da estimulação cerebral profunda, da DBS, no fundo a pessoa tem uma bateria no peito, debaixo da pele, e a primeira bateria que colocou depois da primeira cirurgia, no fundo, esgotava-se. No fundo, chegou ao fim a bateria e foi substituído por uma nova bateria que é recarregável, ou seja, já não vai ser preciso mudar, no fundo, há um sistema por fora do corpo que permite recarregar a bateria e tem essa vantagem. No fundo, é uma evolução tecnológica. O segundo ponto é importante ver que com essa mudança da bateria, provavelmente os parâmetros do estimulador neste momento não estão tão bem ajustados, não é? Isto não é fácil, não é automático, daí de vez em quando, no fundo, ir lá e no fundo, ver quem o acompanha e, no fundo, esses parâmetros são ajustados. Portanto, o que eu diria é, seguramente com essa mudança,
se calhar ainda estamos numa fase em que vai ser importante ver se a intensidade do estímulo, se o polo em que o estímulo está a ser dado, no fundo, traz o maior benefício, e isso é um aspecto importante, obviamente, a conversar, e eu próprio, agora depois de o ouvir, irei ver com quem o está a acompanhar, no fundo, partilhar essa limitação, que obviamente é importante. O terceiro ponto que é importante é a cirurgia é muito útil, e a cirurgia, obviamente, na maior parte dos doentes traz grandes benefícios. Uma das áreas onde a cirurgia tem mais limitações é, de facto, nas alterações do andar. Ou seja, ela é mais eficaz na questão do tremor ou da lentificação dos movimentos, e o andar não é, no fundo, um dos problemas em que a cirurgia, no fundo, mais ajuda. E isso, de facto, é uma limitação, porque há muitos doentes que têm alterações graves do andar e que a gente gostaria imenso de os operar se a cirurgia, no fundo, trouxesse benefício. Mas, infelizmente, não. Ou seja, o desequilíbrio, as quedas e o andar é das áreas em que a cirurgia ainda não traz os efeitos que nós gostaríamos. Mas esse ponto que mencionei é importante, e eu irei ver quem o acompanha para partilhar esse dado, porque, obviamente, se calhar vai ser importante ajustar os parâmetros. Quem me acompanha neste momento é a doutora Susana Oliveira, Muito bem. do Hospital São João. Muito bem. Então, se calhar é importante, é o que eu digo, é importante, no fundo, partilhar esse dado, porque esse é um dado clínico que, eventualmente, justifica ver se os parâmetros neste momento estão acertados e ver se é possível melhorar esse aspecto. Porque as quedas, obviamente, é uma das coisas que nós mais queremos que não aconteça, e, portanto, é importantíssimo. Ok. Obrigado, Sr. Professor. Muito bem. Mais alguma questão que queiram colocar oralmente? Não? Então é assim, muito obrigado. Mais uma vez, bom resto de feriado, bom resto de fim de semana, boas férias e com muita atividade física. Eu, neste momento, sinto-me aqui um apresentador de televisão que não posso deixar de terminar sem, no fundo, fazer este apelo, no fundo, a que toda a gente faça muita atividade física. Não podia deixar de ser assim. E, mais uma vez, um meu obrigado a todos e um obrigado muito particular ao Sr. António Machás, obviamente, pela generosidade e por se expor e por nos ajudar aqui a perceber na primeira pessoa um bocadinho os benefícios e os riscos associados à água na doença de Parkinson. Um abraço a todos e até muito breve.